Quando a igreja de Filipos, Deus deu muitos conselhos. Mas uma coisa que ele queria chamar a atenção dos irmãos é que nós temos que aprender uma coisa. Nós nunca perdemos quando entregamos a vida na mão do Senhor. Nós só ganhamos. E Paulo fala no versículo de número 6 e o versículo 7 do capítulo 3, ele diz assim: segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Louvado seja Deus. Aqui ele está chamando a atenção da igreja, dizendo: olha, eu fiz tudo isso, eu fui um homem irrepreensível, eu pratiquei toda a lei, cheguei até mesmo a perseguir a igreja, pensando que eu estava fazendo o que era certo. Mas tudo isso eu coloquei como perda, porque eu quero viver uma vida de fé em Jesus. É isso que faz a diferença. É isso que verdadeiramente importa. Então Paulo, ele está dizendo aqui, ó, que para mim era ganho, reputei-o por perda. E ele está ensinando a igreja: olha, é Jesus o principal. Vocês devem servir a Deus por causa de Jesus, para agradá-lo, para louvá-lo, para glorificá-lo. Não é uma lei, não é um conjunto de regras só, não, mas é viver uma vida com Jesus. Quando vivemos essa vida com Ele, nós conseguimos agradar o Pai. No versículo 8 e 9 ele diz: na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aqui ele está ensinando a igreja: olha, eu vou continuar servindo o Senhor, eu vou continuar agradecendo o Senhor, vivendo boas obras na presença do Senhor, fazendo as boas obras, praticando as boas obras. Mas acima de tudo, o que me garante salvação é a minha vida com Ele. O que me garante salvação é a minha fé, é a minha comunhão com Ele. O conhecê-lo e buscá-lo é o que vai me fazer ser uma pessoa abençoada. Através dele que é a minha justiça, eu vou ter a justiça que vem de Deus pela fé. E é exatamente isso que a igreja precisa nos dias de hoje, porque acaba se substituindo o ritual pela fé. Ou seja, a pessoa está na igreja, ela está participando de rituais, mas o coração dela não está na fé. Ela não está acreditando mais, ela está vivendo por viver, fazendo por fazer, e não é dessa maneira. Você deve levar a sério as coisas de Deus. Vou dar um exemplo para você: o altar. O altar que mandou construir foi Deus. Ele mandou Abraão fazer isso. Ele mandou Noé também fazer isso, construir um altar ao Senhor. Então, desde a antiguidade, por que Deus mandou construir o altar? Porque era o lugar onde Deus iria se encontrar com os seus servos. Então, Deus mandava eles construir um altar para que eles pudessem invocá-lo ali, que Deus se encontraria com eles no altar. E hoje não é diferente. Todo altar que é consagrado ao Senhor é um lugar de encontro com Deus. É um lugar de encontro com o Senhor. Então, é uma coisa que não é um ritual, mas é real. Quando vamos ao altar, nós vamos à presença de Deus e devemos crer que Ele está nos ouvindo. Nós vemos Ezequias. Ezequias recebe a carta do rei Senaqueribe e o rei está zombando de Deus, está ridicularizando o povo de Deus e dizendo que vai entrar, vai destruir, vai acabar com tudo. E quem é o Deus que pode nos livrar de Senaqueribe? Então Ezequias pega aquela carta e vai até o altar de Deus e deposita a carta no altar e fala: Senhor, ele está falando contra o Senhor, essas afrontas é contra o Senhor. Ou seja, Deus ouviu a oração de Ezequias, Deus viu aquela carta e Deus mandou um anjo, e esse anjo destruiu todo o exército dos assírios e o rei teve que voltar envergonhado, teve que voltar desmoralizado.
porque simplesmente Ezequias foi ao altar. Então não é um ritual. As pessoas precisam aprender que quando nós vivemos a fé, nós não estamos perdendo tempo, nós não consideramos aquilo que nós vemos com os olhos, mas nós confiamos na fé. Nós sabemos que Deus está, sabemos que a glória de Deus está ali. Não precisamos ver um anjo para ter a certeza que o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os teme e os livra de todo o mal. Então, eu tenho essa certeza porque eu creio na palavra, eu acredito na palavra. Eu não estou vendo, mas sei que o anjo de Deus está aqui comigo agora. Então é isso que Deus quer que você tenha, essa fé verdadeira, essa fé viva no Senhor, essa fé correta no Senhor, essa fé que se apoia na promessa, na palavra e não nos sentimentos. Porque muita gente está apoiada nos sentimentos, muita gente se apoia nos sentimentos, é por isso que estão sofrendo, é por isso que o inimigo tem trabalhado, é por isso que o inimigo tem derrubado tantas pessoas, porque ela está apoiada nos seus sentimentos. Mas em nome de Jesus, apoie a sua fé no Senhor, apoie a sua fé na palavra do Senhor, na promessa do Senhor. Levanta a tua cabeça olhando para cima, para o alto e crendo que Deus é poderoso para te dar vitória. No versículo 10, no versículo 11, Paulo diz assim: eu faço tudo isso para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Sabe, Paulo está falando: eu estou disposto a tudo, eu estou disposto a entregar tudo para conhecê-lo, para encontrar esse poder, ainda que eu tenha que viver a aflição como ele passou, assim que seja conforme a sua morte. E foi, né? Paulo foi, segundo a tradição, decapitado, cortaram a cabeça dele, mas ele estava disposto, porque ele tinha um desejo de chegar ao céu, de chegar à ressurreição entre os mortos. Ele tinha o desejo de ser um homem abençoado por Deus. Ele tinha o desejo de ver a glória de Deus na sua vida. E é isso que Deus quer que aconteça na igreja nos dias de hoje. A igreja, nos dias modernos, ela não tem nenhum desses desejos, não. Vamos ser sinceros, né? As pessoas não têm esses desejos mais. O desejo dela é bênção, é vitória financeira, é prosperidade. São os desejos que não é pecado você buscar essas coisas. Mas aonde está o desejo pela glória de Deus, pela presença de Deus? Onde está o desejo de ver a palavra de Deus vencer as trevas, de ver as trevas cair por terra, de ver almas sendo salvas, almas sendo transformadas para a glória do Senhor? Aonde está o desejo das pessoas, a preocupação das pessoas com relação ao Senhor, com relação às coisas de Deus, às coisas do Senhor? Não há mais. As pessoas hoje estão com o seu desejo totalmente voltado para aquilo que é carnal, para aquilo que é material, para aquilo que é desse mundo, para aquilo que é dessa terra. E é por isso que muitas são as pessoas que estão sofrendo, que estão tristes, decepcionadas, porque isso só traz o vazio no coração do Filho de Deus. É gostoso quando temos um compromisso, uma aliança com o Senhor. É gostoso quando temos o desejo de servi-lo, o desejo de adorá-lo, o desejo de estar com Ele. É gostoso quando temos o desejo de ver a sua obra abençoada, almas sendo salvas e libertas. Quando nós fazemos isso, a nossa vida tem sentido. Mas quando vivemos só para os nossos objetivos egoístas, a nossa vida fica sem graça, a nossa vida fica sem cor, a nossa vida fica, como eu posso dizer, preto e branco, ao invés de uma vida colorida, abençoada por Deus. Pense nisso, pense nisso. Coloca no teu coração esse tipo de indagação e busca a Deus, busque de coração, como Paulo fez, mesmo disposto a sofrer, mesmo disposto até mesmo a morrer. Ele disse: eu quero isso, porque um dia eu quero estar lá com os santos e quero estar para sempre com o Senhor.
Quero viver para sempre com o Senhor. Vamos guardar essa lição que está aqui no livro de Filipenses e vamos ser abençoados em nome de Jesus.